Pronto, gente, agora estamos gravando, oficial. Tive que fazer assim porque da outra vez eu gravei e aí ficou quem recebia a gravação ficava uma falaçada no começo, né? Bom, muito obrigada aí pela participação, pela presença de vocês aqui, tá? Vocês são pessoas que já me acompanham há um tempo, já conhecem um pouco de mim e agora também estão comigo aí nessa trajetória. Vamos lá. Eu vou apresentar esse curso, digamos assim, vou ser bem direta, tá? Vou bem direto ao ponto para a gente não desfocar também. E por enquanto acho que está tranquilo, né? As pessoas também têm seus compromissos e tal. Eu atrasei, né? Eu tive problema justo com o Zoom aqui. Estava logado, deslogou, tive que ver senha, essas coisas que já estava certo, mas não sei o que aconteceu ali que deu problema. E aí, depois eu vejo como é que eu faço essa questão. Talvez eu mande para as pessoas, compartilhe. Vamos ver. Estou pensando em fazer outra também na semana que vem. Tá? Então, eu vou começar com conteúdo que eu fiz exclusivamente para engajamento. Então, eu sugiro que vocês anotem algumas perguntas ou dúvidas se tiver. Agora, no começo, tá tranquilo, dá para tirar as dúvidas, mas assim, se tiver muita dúvida, a gente deixa acumular um pouquinho para depois, para eu conseguir terminar tudo que eu tenho que passar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Não sei se todos que estão aqui já têm o seu nicho definido. Oi, olha só, a mãe da Belle. Tudo bem? Boa noite. Então, porque assim, ó, o nicho, ele é importante a gente saber o nicho, persona, para já entrar direto no assunto também de conteúdo, de engajamento, porque tudo depende disso, né? Se for ver, por exemplo, a gente não consegue, por isso que eu tô colocando ele na frente aqui, a gente não consegue nem fazer a nossa bio direito, digamos assim, né? Porque na bio ela tem que conter no assunto ali, no contexto da biografia mesmo, tem que conter o que a gente faz, né? O que a gente quer fazer, se a gente quer ajudar a pessoa em algo, se a gente, qual é o nosso objetivo, enfim. Então, é diretamente proporcional à questão do nicho, né? A gente não vai colocar uma bio generalizada, certo? Então, a gente precisa primeiro saber o nicho, ter já bem claro isso, para depois poder fazer uma bio legal, tá? Eu imagino que vocês aqui já tenham bem definido, né? Não sei se alguém não tiver, eu posso ajudar depois separado também, ou tirar algumas dúvidas por aqui. A Márcia já tem o nicho? Já? Então, vamos lá. Isso aqui eu vou pular, depois vocês vão ver. Então, aqui, ó. Nichos versus número de seguidores, né? Então, assim, agora, depois da pandemia, principalmente, a gente tem falado mais de nicho e subnicho também. Quanto mais a gente conseguir nichar o nosso segmento de trabalho, mais a gente vai conseguir crescer nesse segmento, porque as pessoas quando procuram, por exemplo, vão procurar na internet, ali na própria busca dentro do Instagram, o nosso segmento vai aparecer milhões. Se a pessoa colocar uma palavra-chave mais definida, assim, do que define uma parte daquilo que a gente, uma parte de um todo já do nicho, digamos assim, né? Uma coisa mais específica, uma área que a gente goste mais. Não que a gente vá deixar de trabalhar com as outras coisas, mas se a gente colocar algo mais específico também, a gente tem mais chances também de engajar e de crescer nesse segmento, tá? E o principal não é crescer, número de seguidores, crescer, que eu digo, é justamente se você trabalha ali com um subnicho, né?
E um dia você quer converter isso para vendas ou curso online, enfim, parceiros, algo que traga uma rentabilidade, você vai estar atraindo exatamente as pessoas que você precisa para comprar de você. Então, isso é o mais importante. Por isso que eu estou dizendo aqui que número de seguidores não paga boleto, certo? E é isso que eu tenho estudado, que eu tenho observado ultimamente. Quanto mais a gente tenta nichar, digamos assim, os nossos segmentos, a Samia já tinha conversado comigo também, que ela pulou aí para 80 e poucos por cento percentual de mulheres e homens. Chegou um tempo também que eu tinha 50% mulher, 50% homem. Então, assim, ó, vai transformando a partir do momento que a gente vai trabalhando naquilo que a gente realmente quer como público-alvo, né? Digamos assim. Ou, se você não quer buscar o público, você vai querer alimentar ali o desejo, a necessidade do público que você já tem, né? Uma das duas opções você vai fazer. Então, hoje está muito em alta isso, sabe? E o Instagram inclusive, está observando a questão ali na bio, quando a gente coloca o nome, por exemplo, a bio agora tá com eu vou ensinar algo que eu não estou conseguindo fazer no meu no momento, porque deixa eu ver se tem mais gente aqui. Porque a bio, não sei se vocês perceberam, né? Que aparece uma mensagem ali que não dá para ficar alterando muito só durante 14 dias, depois de 14 dias tem que esperar 14 dias, um negócio assim. E aí eu fui arrumar a minha, eu apaguei e fiquei pensando, e depois a hora que eu fui alterar, ela ficou salva, zerada, sem nada, sabe? Então, mas bem ali, né, onde está o nome, sem ser o arroba, né, em cima, onde está o nome, por exemplo, as pessoas estão usando muito colocar o seu nome, né, já, assim, não inteiro, mas como conhecem você, por exemplo, Kalina Zabot, aí coloca barra e coloca do lado como eu gostaria de ser buscada no Instagram, por exemplo. Né? Então, isso já é algo novo ali que está todo mundo usando, vocês podem perceber. Depois eu posso mostrar para vocês certinho como é que funciona, tá? Porque eu não vou focar muito na bio, por exemplo, porque eu quero já ir direto ali na questão mais importante, que é mesmo como conseguir multiplicar o engajamento, tentar dar aquela volta no algoritmo, tentar vencer, que é o mais difícil, sabe? E aí precisa realmente seguir um passo a passo para a gente não esquecer de nada e conseguir o objetivo final, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida em relação a nicho, pode perguntar. Deixa eu ver aqui. O meu Zoom ficou totalmente diferente, não sei o que aconteceu de um tempo para cá. Bom, então assim, gente, eu costumo dizer também que a gente é muito capaz do que a gente é muito mais capaz do que a gente imagina, sabe? Quando a gente, às vezes, eu recebo muitas perguntas das pessoas. Oi, Madu. Tô vendo aqui. Eu recebo muita pergunta das pessoas perguntando como que elas precificam, como que, né, de repente, trabalhando com permuta e como que ela consegue transitar para essa questão de valores e tudo mais. Então, assim, por isso que eu digo, quanto mais a gente tem que acreditar e mostrar tanto para os clientes como para a nossa audiência que a gente é o que a gente é, sabe? Então, a gente não tem que se esconder, por exemplo, se sentir inferior porque se compara muito com as outras concorrentes. Eu, de um tempo para cá, principalmente, eu fico tentando entender, assim, como numa rede social onde era para a gente ser mais unido, podia acontecer tanta coisa bacana se a gente se unisse mais, né, nos mesmos segmentos. Mas não, as pessoas se comparam, as pessoas
não seguem, às vezes, ou não comenta, não fica ali só olhando meio que de lado, assim. Mas isso também é um erro, é uma das coisas que eu ensino aqui também, porque rede social, o nome já fala, rede social, né? Não é uma rede antissocial, né? Então, a questão é assim, ó, você tem o seu potencial, você é boa em algo, você estudou para isso, ou você está estudando para isso, está se preparando, ou você está buscando algo novo para passar para os seus seguidores, para ajudar seus seguidores. Então, você tem o seu valor, certo? Não quer dizer porque a concorrente tem tantos mil seguidores e você tem tantos mil seguidores que você não seja melhor que ela. Por exemplo, para o seu seguidor você é, certo? O seu seguidor quer você, o seu seguidor, a sua audiência, né? Querem ver mais de você, eles querem ver mais de você aparecendo, querem ver o seu dia a dia, querem ver onde você vai, como é que você faz. Eles querem saber tudo mais de você, então eles estão com você, certo? Então a gente muitas vezes se esconde, né? Eu tô falando isso porque isso tem a ver com autoridade, tá? Então uma coisa leva a outra. Depois vocês vão ver que é um caminho mesmo, certo? Que a partir do momento que vocês conseguirem soltar um pouco mais e falar com mais autoridade daquilo que é de vocês, né? Segmento de vocês, vocês vão passar essa confiança que a pessoa que a audiência precisa, né? A gente não compra, tô falando em compra, mas é de modo geral, né? Com, enfim, mesmo que a pessoa não venda, mas ela quer aquela comunidade, né? Naquele segmento, enfim. Então, assim, ninguém consome ou compra algo de alguém se não confia na pessoa, certo? Então, para a gente passar essa confiança e ter essa autoridade com a nossa audiência, a gente precisa se preparar, a gente precisa sim estar se aperfeiçoando, tá chegando na frente, muitas vezes mostrando. Eu digo chegar na frente porque está tudo muito rápido, tudo muito, né? Eu digo, então, assim, a gente tem que ter esse aprendizado, tem que se preparar, se profissionalizar, não adianta fazer de qualquer jeito, né? Então, assim, a audiência vai confiar em você se você mostrar e não tem segurança, sabe? Não tem segurança do que você está fazendo. Se você tem essa insegurança de aparecer ou essa insegurança de falar do que você faz, é porque talvez falte você, talvez, de repente, ler um pouco mais sobre isso, estudar um pouco mais, ou treinar, enfim. Porque o que eu percebi para mim é que, assim, quanto mais eu estudo tal coisa, mais eu sinto vontade de falar daquilo, me dá vontade só de falar daquilo, porque é uma coisa que sai natural, certo? Então, se hoje não sai natural para você, algum conteúdo que você queira passar, por exemplo, igual eu tô passando aqui, olho no olho, assim, ao vivo, né? Se você não tem essa segurança, a partir do momento que você estuda mais, você vai, sei lá, alguma dúvida que às vezes você tenha, você lê novamente sobre o assunto, se aprimora, e aí você tem essa certeza, essa autoridade. Não, é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que eu amo. Nossa, como eu amo isso, vou estudar mais, vou me aperfeiçoar mais, vou ajudar mais as pessoas, tá? Porque quando a gente está, quanto mais transbordando a gente está, mais a gente consegue alcançar, né, as pessoas. Então é muito importante essa questão de autoridade, porque eu vejo muitas pessoas que chegam, que falam comigo, que têm vergonha de aparecer, que ficam falando, por exemplo, que essa coisa de aparecer mais no Instagram, que a família acha, olha de jeito, acha que não é trabalho, ou assim, as pessoas mais próximas geralmente são as mais, assim, as que mais julgam, talvez, sabe? E todas as pessoas que conseguiram passar por isso e que são sucesso porque realmente vendem, porque conseguem ali os seus objetivos, conseguem se realizar naquilo, né? Porque quanto mais a gente tem audiência, a gente tem as pessoas com a gente tem a certeza que a gente está fazendo aquilo que a gente ama e que a gente está fazendo certo, que a gente está no caminho certo. Então, é algo que a gente tem que passar. Se tem alguém aqui que não passou, que não conseguiu vencer essa etapa, né?
que também inclui a parte de vídeo, né? Que eu quero entrar numa outra aula, assim. Eu queria preparar uma aula falando sobre vídeo, que eu acho super importante. Mas agora, como eu falei, eu vou no foco aqui. A audiência de vocês querem ver vocês. Eles querem ver, querem olhar vocês assim. Querem sentir, porque mesmo para atrair novo público, né? Eles, quando vão visitar um perfil, eles já procuram um videozinho. Por quê? Para ver, sentir, eles sentir no nosso olhar, sentir no nosso modo de falar, essa confiança que eles precisam, né? Porque por mais que seja uma rede social, a gente tem muitas outras pessoas também que fazem igual a gente faz, ou faz parecido, e as pessoas optam pela gente por algo que geralmente é o que a gente não quer mostrar, que é a nossa essência, por exemplo. A gente quer generalizar a coisa, quer ficar igual às outras pessoas, porque não, estão fazendo isso, tá todo mundo fazendo isso, tá na moda isso, eu tenho que ter isso, é isso que está em alta, é isso que eu tenho que mostrar para as pessoas. Não, você tem que mostrar a sua essência, você tem que mostrar o que você é, porque o que você é o que realmente vai atrair novas pessoas, como eu falei, para o seu subnicho, né? E é o que as pessoas que estão seguindo vocês querem ver de vocês, elas querem ver cada vez mais. Então, se eu gosto do meu celular preto, vou mostrar que ele é preto. Porque aí, muitas pessoas que têm o celular preto vão, como é que eu vou dizer? Vão se sentir, vão poder se abrir e vão dizer, nossa, eu me identifiquei com ela, meu celular também é preto. Eu não sabia que ela tinha um celular preto. Então, assim, vai fortalecendo a audiência. Então, as coisas que a gente, às vezes, não quer mostrar porque a gente acha que é diferente, sei lá, não vende tão fácil. Enfim, é o contrário, tá, gente? A gente tem que mostrar a nossa essência. Isso é essencial, falando meio combinadinho. É essencial, tá? E as pessoas gostam de ver isso através das nossas postagens. A gente tem que deixar nossa marca mesmo. Hoje está ficando tudo muito generalizado. E o novo, digamos assim, tudo que vem de novo, que vem de novidades aí de redes sociais, é a gente cada vez mais ter a nossa essência e mostrar, né? Conteúdo de qualidade. Enfim, vou seguir agora aqui para vocês, tá? Vocês conseguiram entender essa questão dessa transformação que a gente precisa ter realmente para a gente trabalhar feliz, sabe? Para a gente fazer as coisas, para não ser um peso, não ser um peso a gente fazer um conteúdo, não ser um peso a gente responder as pessoas, nem nada. Então, se você quando você mostra o que você realmente é, o que você realmente gosta, você se liberta, na verdade. E tem muitas mulheres que não conseguem, eu falo mulheres, né? Meu público, a maioria é mulher, que não consegue fazer isso, não consegue se libertar, sabe? Então, tem até uma mentorada que eu fiz algumas aulas com ela, só em relação a isso. Ela estava muito para baixo, ela não se achava assim, e ela é super talentosa e tal. E ela não conseguia ver o que a gente vê nela, sabe? Porque por uma questão física, assim, de algo que ela não gostava nela fisicamente e tal. E eu falei para ela, mulher, olha quanta gente que te segue, quanta gente que quer te ver, quanta gente que quer ver esse conteúdo que ninguém faz aqui e tal, e tal, e tal. E hoje ela já tá, ela mesma está produzindo os conteúdos dela e já está pensando em colocar curso online, fazer curso online, mentorias também. Então, assim, sabe, a gente precisa dessa autoridade e desse posicionamento. As pessoas vão perceber quando você está bem posicionado, quando você tem essa autoridade, gente. Estou falando isso porque é realmente importante, tá? Bora lá. O meu Zoom, voltando a falar, tá tão diferente que eu tô até com medo de não ter aceitado alguém aqui. Só um pouquinho. Ó, tem mais aqui, ó, Gabriela. Tem que ficar olhando aqui de vez em quando. Tá, para quem tá chegando agora, gente, boa noite.
E a gente falou sobre nicho, que eu acho que as pessoas que estão aqui já definiram bem o nicho, mas se tiver alguma dúvida também pode me mandar depois no particular. E a gente falou de transformação e de autoridade, tá? Autoridade, posicionamento. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, pode falar, gente. Está tudo ok? Tudo ok? Tá bom, então vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Então, vou falar só mais um pouquinho sobre essa questão de número de seguidores, tá? Só para ter certeza que vocês assim acompanharam o meu raciocínio, porque isso é tão, 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 tão importante. Assim, como eu falei para vocês. Agora eu estou super direcionando a minha rede social, porque eu estou fazendo agora, né? E é bem normal quando a gente faz isso, quando a gente quer, assim, ó, porque assim, ó, muitas pessoas não querem não pensam que da importância de ter os seguidores segmentados. Elas querem acumular seguidores de modo geral. E chega um momento que elas precisam da rede social para algo, né? De trabalho, algo profissional. E aí é aí que você vê as pessoas segmentadas que comprariam de você ou que confiariam em você, contratariam, enfim. Então, até por isso que o Instagram está cada vez mudando, aquela vez que ele tirou o número de curtidas, por exemplo, para as pessoas desapegarem um pouco dessa questão de números. E aí o Instagram, tirando o número de curtidas, ele consegue ver as pessoas que realmente interagem com aquele conteúdo porque gostam daquele conteúdo, tá? Então, já vou chegar nesse ponto aí. Mas tá tudo meio que interligado, por isso que eu tô falando. E é muito importante a gente buscar os seguidores segmentados. E o que acontece... Também cozinhar? É, começou a sala. Tem que fechar o microfone alguém. Só se quiser comer, você quer comer assa? Se quiser jantar, ela assa? Vamos ver quem é que tá assando alguma coisa para nós. Não, não tá assado. Não, é. Olha quanta gente bacana aqui. Todo mundo fechadinho. Tá, acho que tem alguém com o microfone aberto. Vou pedir para fechar. Não sei nem quem é. Tô olhando aqui. Vamos ver aqui. Então, gente, essa questão de número de seguidores, a gente tem que abrir a nossa consciência para isso, sabe? A gente consegue ver ali quando a gente perde seguidor, ganha seguidor, tudo, né? E eu vejo tanto também que está segmentando, tanto que está cada vez aumentando mais aqui para minha cidade, que está aumentando o número de mulheres, está aumentando o número de assim, clientes, assim, donos de lojas, essas coisas. Então, vai mudando, né? E a mesma coisa para vocês, sabe? As pessoas desanimam porque às vezes não tem o número de seguidores que gostaria de ter, porém, que tenhamos esses números super segmentados. Imagina você crescer, certo? Fora que as pessoas fazem várias coisas que depois, por exemplo, se compram seguidores ou entram em grupos de comentários, de coisas assim, vai bloqueando o algoritmo de um modo, porque assim, ó, o Instagram tá cada vez, acho que vocês já ouviram falar, que tá cada vez mais difícil, assim, mais restrito, mais cuidadoso com os perfis. Por qualquer coisa ele tá excluindo o perfil e bloqueando para algumas ações, enfim, tá muito, muito assim, sabe? Então, e por outro lado, ele tá lançando novas funções para que até ajudam a gente, né, a buscar esse engajamento e tudo mais. Vou tentar ir mais lá direto ao ponto, mas eu tinha que falar sobre isso porque assim, ó, é o que mais a gente vê acontecer. A gente vê gente com muitos seguidores e muito generalizado, sabe? Isso não é bacana, não é bacana.
O bacana é a gente ter segmentado. Vamos lá. De transformação, eu já falei aqui que tem a questão do julgamento das pessoas, né? Que muitas pessoas não fazem tais coisas porque pensam muito o que os outros vão pensar, sabe? Então, você veja bem, se você tem 500 seguidores, não, 1.000 seguidores, você tem 1.000 seguidores, e aí você deixa de postar, sei lá, alguma coisa que você tá tomando, que você gosta, ou uma música que você tá curtindo. Você pensa assim, ah, não vou postar isso porque vai ficar chato. As pessoas não gostam desse ritmo de música, as pessoas não gostam dessa bebida, vai pegar mal, vai isso, vai aquilo. Então você, ou tal pessoa lá vai ver, meu irmão vai ver, minha mãe vai ver que eu fiz isso, que eu tô fazendo isso, que eu tô mostrando isso. E daí vocês deixam de mostrar para as 999 pessoas que estão esperando, querendo ver, querendo curtir, né? E muitas vezes, principalmente, ser influenciada por isso, ser influenciada por um lugar legal, ou por uma bebida legal, ou por uma música legal, né? E você deixa de mostrar para quem que realmente quer e é necessário por causa de uma pessoa ou de determinadas pessoas. Entende isso? Então, a gente não. Eu acho que a gente tem que ter o foco e não se apegar a essas coisas, tá? Eu tô falando isso porque acontece muito, muito, muito. Pode ser que não aconteça com vocês, mas eu recebo muita gente falando sobre isso. Pessoas que não seguem o caminho virtual, digital, por questão de família, ou às vezes mensagens que recebem, entendeu? Às vezes uma mensagem deixa a pessoa para baixo e não é por aí, sabe? A gente tem o nosso talento, a gente tem o nosso potencial e a gente pode muito, gente. A gente pode muito, muito, muito mesmo. Ó, tô falando aqui que ninguém é super-herói. Então, tá dizendo aqui, ó, que a maioria das pessoas de sucesso, a gente vê muito essas pessoas, né, que, enfim, o dono da Apple, a pessoa que criou o Facebook, a pessoa que criou. Quando a gente vai atrás das histórias, dos exemplos dessas pessoas, o que elas fizeram? A maioria, elas fecharam, trabalharam, focaram, se dedicaram muito, né? E foram sempre atrás de novas coisas, novos aprendizados e principalmente confiaram em si, sabe? Então a diferença dessas pessoas para as pessoas que não começam e não tentam é a questão de confiar em si mesmo, né? Confiar que a gente pode, não, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso. Determinação é o que muda tudo. Determinação é o que sempre mudou. É uma das chaves que sempre mudou tudo na minha vida, assim, sabe? Porque quando eu achava que eu já estava velha para ser modelo, por exemplo, ou enfim, eu sempre mudava alguma coisa, sempre ia para um lugar que gostava de um modelo do meu perfil, por exemplo. Então, assim, eu estava sempre tentando, eu nunca deixei de tentar algo por alguma limitação, sabe? E a gente tem muitos potenciais que a gente pode aí, como diz, desenvolver e a gente muitas vezes não sabe, as outras pessoas vêm, as outras pessoas se inspiram na gente, as nossas pessoas falam, nossa, como ela é isso, como ela é aquilo, e a gente não, certo? Então, essa é a diferença dessas pessoas que a gente chama de sucesso, né? Para as outras pessoas que têm medo de tentar, que têm medo de não conseguir, né? Esse meio digital, eu acho muito. Instagram, por exemplo, eu acho muito bacana que até sem recurso financeiro a gente consegue já desenvolver alguma coisa, ou pagando um valor significativamente baixo para o retorno que dá se a gente fazer de forma correta, investir em algo bacana aqui nas redes sociais, sabe? Porque realmente está muito, muito em alta. A gente precisa só saber o caminho, né? A gente precisa saber se atualizar, saber o que está rolando, como dizem, saber o que tá rolando, o que funciona melhor, porque às vezes na correria do dia a dia a gente não se atualiza em tanta coisa, mas assim, o Instagram tá mudando demais, assim, tá se atualizando todos os dias, tá? Então, vamos lá. Ó, aqui eu vou começar a falar do modo que a gente entrega o conteúdo e eu vou
falar para vocês o que realmente mudou em mim, para eu ter alcançado aí novos números de alcance, de impressões. Tô olhando aqui se não entrou mais ninguém. Não tem mais solicitação. Gente, ó, vocês podem fazer pergunta, tá? Bem de boa. Eu vou tirando todas as dúvidas. É bem bom, bem importante tirar as dúvidas. Dá um oi aqui no grupo. Tá, vou contar para vocês já aqui, assim, o segredo de várias chaves aí para engajar mesmo, tá? Porque o que realmente mais importa é o engajamento, né? Alcançar as pessoas certas. Nossa, tem muita gente que quer saber de você sobre sobre o que você domina. Então, isso é muito legal. Vamos lá. Conteúdo, tá? Eu mudei totalmente meu conteúdo. Por exemplo, que é consistente. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, assim, ó, o que mais a gente ouve falar é qualquer coisa que a gente vai estudar na internet, vai estudar no Instagram, vai ouvir uma live, uma imersão, todo mundo fala conteúdo, tem que ter conteúdo de valor, conteúdo de valor. Você tem que fazer um bom conteúdo, se você fizer um bom conteúdo, você consegue. Então, assim, na nossa cabeça fica algo meio que, tá, um bom conteúdo, um bom conteúdo, um bom conteúdo é o conteúdo, daí a gente aprende, é o conteúdo que vai satisfazer ali, ou melhor, ajudar as dores do meu público-alvo. O melhor conteúdo é esse, aquilo, é esse, aquilo. Mas aí, qual é o melhor conteúdo mesmo? Como que tem que ser mesmo? Porque assim, eu fiz vários testes com o Instagram. É muito engraçado, assim, esses testes, porque tem coisa que a gente faz que não aparece nem a opção promover ali na frente, sabe? Que o Instagram nem aceita. Parece que o conteúdo tá ali, ele nem quer que esteja, assim, e daí não vira, né? Não engaja. Eu não tô conseguindo fazer essa questão de promover, aí outra hora eu converso com vocês sobre isso, mas não tenho essa possibilidade por causa de um hacker que entrou e me prejudicou nisso aí. Mas mesmo assim aparece se tem a opção ou se não tem, sabe? E aí, testando vários conteúdos, comecei a testar. Primeira grande diferença é a gente mesmo fazer. Isso já tem diferença da gente copiar, entendeu? O Instagram, ele consegue saber, né? Se você, sei lá, printa uma coisa e posta, ou vai copiando, vai fazer uma montagem, não sei, enfim. Quando a gente cria, é diferente. A gente coloca lá nosso arroba, a gente coloca o nosso site. O Instagram tá ligado em tudo, assim, é impressionante. Impressionante. Então, uma das coisas que eu comecei a mudar, eu comecei a produzir o meu próprio conteúdo, tá? E fazer um conteúdo, aí que tá a diferença. O que acontece? A gente não quer entregar o nosso melhor, na verdade. A gente acha que quer, mas não quer. O que a gente pensa? Tá, o melhor da minha área, do meu segmento é tal coisa. Isso aqui eu aprendi, eu paguei um curso caro para isso, ou bababá. Como que eu vou passar assim de graça ali para as pessoas todas copiarem? Mas é isso é o Instagram, entendeu? O maior segredo é a gente postar conteúdos compartilháveis, certo? E o que são conteúdos compartilháveis? Ou é um conteúdo que as pessoas querem marcar nome de pessoas embaixo porque é muito bom, ou elas vão compartilhar. Quantas vezes todos os dias, a gente compartilha conteúdo de outras pessoas que a gente nem conhece no nosso history, certo? A gente vê no history de alguém, a gente clica lá no meio, cai no conteúdo, aquele conteúdo é de outra pessoa, e assim, a gente nem muitas vezes vai lá ver quem é a pessoa, às vezes vai, depende. A gente já segue o que eu digo,
clica, já compartilha no history e pronto, você, ó. Então aí já vai ganhando quantos compartilhamentos. Por quê? Porque é algo bom, é uma frase legal, ou é algo que faz diferença. Enfim, às vezes é uma notícia que ninguém sabe. O meu Instagram não tem nada de coisa de notícias assim e tal, mas quando teve lockdown em Tubarão, eu fiquei sabendo, assim, por umas fontes seguras que fiquei sabendo uns 2 dias antes, assim, né? E daí eu postei aquilo. Eu fiz uma postagem assim e coloquei no Instagram, no feed, e coloquei a fonte, né, e tal. Fonte segura e tal. E aí, eu acho que a minha postagem, desde a pandemia, que mais deu engajamento, digamos assim, porque teve centenas de compartilhamento. Por quê? Porque uma pessoa compartilhou, a outra também. Parte daquelas duas outras foram vendo, tipo, notícia, pá, não sei o quê, entendeu? Então, assim, eu não fiz de propósito, mas aconteceu isso, para vocês entenderem. Aconteceu esses tempos também com uma comida que eu postei. Então, mas o segredo tá na gente postar conteúdos compartilháveis, tá? Por quê? Porque o algoritmo do Instagram, ele calcula muito, assim, a parte do compartilhamento, do salvamento, são um dos ícones mais importantes ali para o Instagram contabilizar, certo? E além desses dois, tem um novo aí, que muita gente não sabe, que é o tempo que a nossa audiência fica no nosso post, tá? Isso é muito importante. Mas, assim, provavelmente, se a audiência... Eu tenho mania de ficar desenhando no papel enquanto falo, por isso que eu fico olhando assim. Se a nossa audiência compartilhou, provavelmente ela ficou o tempo que precisa ficar no Instagram, então já contabilizou. Já eu vou dizer tudo que o Instagram vai contabilizando e vai fazendo um cálculo, que esse cálculo gera o alcance e gera as impressões, tá? Mas não é para a gente ficar pirando nisso. Não é para ficar pirando nisso, mas é para a gente ir aplicando pouco a pouco. E quando você vê, você está fazendo tudo o que funciona melhor e vai crescer sim, tá? Tenho certeza. Engajamento. E assim, ó, primeiro vem o engajamento, depois vem o número de seguidores. É sempre assim. Só que a gente precisa engajar mais, né? A gente, assim, o mais importante, eu acho, é engajar do que os números, né? Porque o engajamento que gera outras coisas, enfim. Mas vamos lá. Então, aqui, ó, o conteúdo. O que é esse conteúdo de valor? Conteúdo de valor, ele é ou um conteúdo consistente, ou um conteúdo realmente valioso, que é o que eu falei agora. O valioso é aquele que a gente não quer entregar, certo? Eu sou muito boa nisso, sou muito boa. Eu faço uma massagem que eu aprendi lá em São Paulo, eu fiz outro curso no Rio, e fiz outro curso não sei aonde, não sei aonde. Como que eu vou fazer uma videoaula ensinando como eu faço essa massagem e deixar lá exposta no meu Instagram para todo mundo saber e aprender o que eu paguei caro para fazer e tal, tal, tal. É aí que tá, entendeu? Vocês podem observar, as pessoas que têm mais engajamento são as que mais postam coisas que, inclusive, a gente vai lá atrás. A gente vai atrás do perfil para isso. Sempre tem alguns nomes na nossa cabeça que se fica alguns dias sem a gente ver, a gente vai lá, vou lá ver o conteúdo da tal pessoa. Por quê? Porque ela põe o melhor dela lá. Então, esse é um dos principais segredos do engajamento. É isso que eu comecei a fazer, que mudou totalmente as impressões e o alcance, tá? Por quê? Além de ser conteúdo de valor e consistente, a gente tem que saber como fazer, né? Não dá para fazer de qualquer jeito também, tem que fazer. O mais bacana é ter uma comunicação visual, não que tenha que ter o feed todo organizado, não é isso, mas uma comunicação visual, algo que a pessoa entre no perfil e ela veja que é um perfil, né? Ela vê que é um perfil profissional, que é um perfil organizado, que é um perfil claro, objetivo ali, que diz o que quer, o que é o objetivo dele na bio e tudo mais. Então, como que isso não vai fazer diferença, esse conjunto de coisas, entendeu? Tá?
Mas voltando ao conteúdo, o que acontece? A partir do momento que a gente começa a entender mesmo como é esse conteúdo, que realmente tem que ser um conteúdo de valor, que dói, viu? Falando que dói. Tô brincando. Mas é verdade no sentido que, como é que eu vou dizer? A gente tem que entregar para as pessoas o melhor que a gente tem, tá? No começo disso, o que eu pensava? Pensava assim, ó, tal coisa e tal coisa e tal coisa eu vou vender, vou fazer um curso e vou vender esse curso. E aí o que começou a acontecer? Eu fiz os cursos e a gente fica esperando a hora certa de vender e tal, né? Eu pensei, não, eu vou, já que foram os primeiros que saíram, eu vou entregar gratuito e vou postar, deixar no meu feed gratuitamente várias coisas que são bacanas e que realmente vão ajudar o meu público a crescer, a engajar, né? Tá? Mas de verdade, não aquilo que todo mundo fala, né? Entendeu? Porque a gente que tá, eu que tô antenada assim, com as pessoas, essas pessoas que têm, assim, meu Deus, que tem 700 mil seguidores, não sei quantos milhões, não sei o quê. Eles trazem muita coisa nova. Ó, acabou de sair no Instagram, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Por exemplo, essa do tempo que a pessoa permanece no seu conteúdo é algo que não é todo mundo que fala, né? Mas é algo que faz diferença ali no algoritmo do seu Instagram, entendeu? É isso que faz multiplicar os números também, tá? Então é uma série de fatores, né? O conteúdo tem que ser de valor, o conteúdo tem que ser interativo, tá? Não adianta você colocar um conteúdo de valor, mas só imprimir ele lá e aí a pessoa vai ler, não tem uma legenda legal que ela possa entender melhor, enfim. Vou falar depois também sobre legendas. E tô focando nisso aqui, gente, porque assim, ó, a gente sempre ouve essa história de conteúdo de valor, conteúdo de valor. Ah, como se faz para ganhar muitos seguidores? Conteúdo de valor. Mas aí, como que é a coisa? A gente cria esse conteúdo. O ideal é a gente tirar um dia, né, para não ficar pesado, e fazer vários, depois ir postando. Conteúdos realmente de valor, conteúdo que tem uma apresentação legal, então a gente perde, né, entre aspas, um tempinho a mais fazendo eles e tudo mais. Tô falando de feed, né? Mas vocês começam a observar os conteúdos que vocês têm. Eu comecei a observar muito os meus números e aí eu comecei a testar, né? A gente testa tudo, sabe? Testa hora de postagem, tá? Porque tem o gráfico lá do Instagram, tem. Mesmo assim, vale a pena testar. Eu já me surpreendi com esses testes, porque, por exemplo, lá no meu gráfico diz que de meio-dia às 9 da noite é praticamente igual, praticamente igual. Então, eu sempre deixava para testar, para postar às vezes 6, daí ia passando, postava 8, 9, quase todos os dias. Então, assim, ó, se você experimenta, por exemplo, postar em um horário que você não costuma postar, provavelmente você vai alcançar pessoas que você não costuma alcançar também, certo? Porque assim, se a gente fizer sempre no mesmo horário, né? Tô dizendo assim de coisas que a gente tem que testar. Então, tem muitas coisas que eu aconselho vocês para testar mesmo. Essa questão de post de horário é uma delas, tá? Obviamente que postar muito cedo, postar de madrugada e tal, não vai ser legal, porque o post, ele tem, parece que umas 5, 6 horas que ele fica mais ativo, né? Então não vai ser legal postar muito tarde da noite ou tal, né? E outra dica de ouro, tá? Que eu também não sabia e que eu testei. E essa é uma das principais dicas que leva a gente pro explorar. Por exemplo, o que que é? Assim que eu postar, a gente não pode nunca postar e sair correndo, gente. Não pode. A gente tem que postar e ficar ali, começar os comentários. Você fica ali pelo menos 20 minutos, né? Tenta ficar
Eu sei que é difícil, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Mas é aí que está a pegada, é aí que está a chave do negócio. As pessoas que conseguem esses engajamentos, elas ficam muito tempo dedicadas nisso, certo? Por isso que tem chances maiores de conseguir, tá? Mas não é por isso que você não vai conseguir. Assim que você postar, os primeiros 20 minutos são cruciais aí, fazem muita diferença. O Instagram calcula como número 1 essa rapidez que as pessoas comentam o nosso post. Então, muitas vezes tem a ver até com sorte, porque se eu costumo postar às 18 horas, eu vou lá e posto meio-dia e 30, sei lá, por exemplo. De repente peguei o horário, o pessoal tá almoçando, e sei lá, e aconteceu. Todo mundo veio comentar. E eu tô lá, pá, respondendo, daqui a pouco virou já, sabe, uma coisa rápida, assim. É isso que faz o algoritmo do Instagram ter mais alcance, multiplicar os nossos números de engajamento. Então, é uma série de coisas, tá? E por que acontece isso? Também porque o conteúdo foi bacana, né? Senão a pessoa não ia comentar tanto, certo? Conteúdo consistente, conteúdo de valor. Não sei se vocês estão conseguindo entender algo diferente nisso que eu tô falando. Me contem aí, gente. É todo um cálculo, sabe? Fala aí, Raquel. Cadê a Raquel? Saiu? Tá aqui. Vamos ver se... Ó, Silvana. Eu nunca usei isso aqui, Kalina. Ai, tem gente que não tá conseguindo entrar pelo Zoom. Eu achei melhor fazer aqui porque fica mais... Assim, só as pessoas que querem mesmo, né? Como eu falei, mais segmentado. Então, não sei se vocês conseguiram entender essa questão do conteúdo, tá? Vou falar de novo aqui. Eu tenho depois, no final do e-book, eu tenho um resumo aí dos pontos principais de engajamento, tá? Mas vamos lá. Um conteúdo consistente. Também uma coisa que faz a gente despencar no engajamento é ficar muito tempo sem postar. A gente não pode ficar muito tempo sem postar, certo? Isso não quer dizer que a gente não possa postar algo pessoal nosso, não tem nada a ver, o Instagram é nosso, a gente posta o que a gente quiser, certo? Mas esses conteúdos que são realmente de valor, quando eu digo de valor, é aquele conteúdo que você pensou, não, se eu for fazer um curso online, se for dar um curso online, eu vou fazer um curso sobre isso, vai ser minha primeira aula. Igual aconteceu comigo, né? E aí, pá, já tá lá, já, tipo, eu acho que tem que ser assim, né? Tem que ser assim. A gente volta nos perfis que fazem isso, na verdade. A gente, quando tem um perfil que você já sabe que vai aprender, se você vê que tá passando uma live dele, você vai lá e assiste essa live da pessoa. Ou você entra no perfil para ver o que tem de novo, já que os posts dela são todos legais, porque a gente quer e tal e tal. Então, por que a gente vai fazer isso? Entende? Por exemplo, se eu for postar uma foto, hoje eu penso assim, se eu for postar uma foto minha só de modelo, assim, não vai ser uma foto compartilhável. Não vai. Não vai ter compartilhamento, salvamento, como um conteúdo que ajuda as pessoas, que, enfim, entendem a diferença? Então, essa foi a transformação que eu fiz nos meus conteúdos. Se vocês olharem lá, vocês conseguem perceber. E tem a questão do conteúdo envolvente, né? Que é, por exemplo, o que acontece ali no Reels. Então, também funciona, como eu disse. Se você conseguir fazer os três juntos, melhor ainda, né? Esse envolvimento, quando a gente quer falar de algo mais do nosso nicho, enfim, ele pode ser feito também através da linguagem que vai para o conteúdo ou através da legenda, tá? A gente consegue envolver muito o nosso público através da legenda. E uma coisa que eu aprendi e que eu apliquei e que deu muito certo e foi o que mais deu certo para eu ter mais impressões
e alcance, eu vou contar aqui para vocês o segredo. Os carrosséis. Isso para mim foi uma descoberta. Eu sempre achava meio chato, sei lá. Mas foi uma descoberta, tá? E eu tô fazendo vários e todos engajam, assim, porque olha o que acontece. Carrossel é uma coisa que a pessoa vai passando pro lado, né? Como se fosse um livrinho, uma coisa legal. E como é que se diz? Interte a pessoa. Ela vai ficando mais tempo ali. Como eu falei, o Instagram, ele mede o tempo que você fica no post da pessoa como relevante. Então, quanto mais tempo a pessoa fica no nosso post, é relevante. Por isso que antes diziam que os vídeos engajavam mais. Porém, é muito difícil a gente conseguir prender a atenção da pessoa até o final do vídeo, né? É difícil. Hoje tá mais fácil conseguir isso no carrossel do que num vídeo, depende, né? Num Reels a gente consegue mais fácil, mas num vídeo a gente tem que começar já falando o vídeo de um modo, porque, por exemplo, se a gente começa um vídeo igual eu comecei aqui, tipo, ai, cadê as coisas? Ai, não sei o quê. Tipo, pronto, passou 5 segundos, deu. O vídeo é 5 segundos. Os primeiros 5 segundos definem se a pessoa vai ficar ali ou não. Se ela vai continuando, já é positivo para o algoritmo do Instagram. Mas eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que a gente tem que saber começar um vídeo, tem que ter aquela firmeza, falar com simpatia, olhar firme, para realmente prender a pessoa ali e para ela querer continuar. No carrossel é mais fácil, é bem mais fácil, tá? Porque no carrossel você pode fazer uma legenda pequena, porque na verdade o que a pessoa precisa ler, ela vai estar lendo lá. E ela passa o tempo dela ali, quantos segundos? Passa, sei lá, 3 páginas, dá uns 5 segundos, 6, 7, 8, vai passando. Então, essa foi uma das coisas que eu aprendi, coloquei em prática e deu super certo. Não é todo conteúdo que a gente consegue fazer nesse formato, né? Mas quem conseguir, vocês tentem fazer e olhem os compartilhamentos, por exemplo. Daí vocês clicam lá para olhar salvamento, principalmente. Salvamento é o que mais engaja depois do tempo que a pessoa fica no seu post. Então, tem uma lista que antes já começava com salvamento, depois ia para compartilhamento, depois para comentários, né? Agora, primeiro é o tempo que a pessoa fica no seu post, tá? E sabe qual é a notícia ruim que eu descobri? Que a gente às vezes não entende porque que às vezes diminui as visualizações dos stories, ou despenca, ou então não cresce. Porque assim, ó, quanto mais passa os dias, mais a gente vê os stories assim. Depois que eu fiz um curso só disso, de stories, que eu quero também fazer outro dia aqui com vocês, mostrar um monte de coisa que tem por detrás, assim, eu comecei a perceber coisas que eu achava que eu não fazia, de pegar o perfil, por mais interessante que eu ache, tá? E fazer assim, ó. Passando isso, ele vai fazendo assim, sabe? E aí, para contabilizar uma visualização no history, a gente precisa ficar 3 segundos. A pessoa precisa ficar 3 segundos no seu history. E é bem difícil, tá? Não é tão fácil. Por quê? Porque quanto mais passa o tempo, mais as pessoas não têm paciência, assim. Então, elas vão parar ali se elas veem que é algo bacana, algo legal. Por isso que quando a gente quer fazer, às vezes, uma divulgação de alguma coisa ou falar, às vezes a gente quer conversar com o público. Por isso que falam que tem que pôr legenda, né? Não tem modo de colocar legenda automática no history, mas a gente tem que escrever, tá? E mesmo assim, como tem essa questão dos 3 segundos mesmo, que já foi testado, comprovado, o que estão sugerindo aí? De colocar, tipo, uma palavra em cima e uma palavra embaixo. Porque é assim que a pessoa passa o history, ela vai, olha aqui, vai ler uma e vai querer ler outra, vai segurar um pouquinho, pelo menos. Mas é isso que acontece,
3 segundos para contabilizar uma visualização. Então, é muito... Vocês prestem atenção quando vocês... Aline, Oi. acho que agora eu estou entendendo por que as pessoas colocam as fontes tão pequenininhas nos textos também nos stories. Porque para a pessoa forçar ali, tentar enxergar ou... É estratégia, isso. né? Faz sentido. Não, é estratégia, porque se a pessoa parou para fazer uma foto, parou para fazer um post, colocou uma legenda e coloca uma letra desse tamanho que você tem que parar, dar print, dar zoom para poder ler, tá aí o motivo. Ela já conseguiu tudo, porque daí já conseguiu até um print, já conseguiu... Sim. Tem muitas pessoas que fazem isso e é estratégia. Agora que eu entendi isso. Não, tem gente mesmo que vive disso, que faz cada estratégia que vocês nem imaginam. Elas fazem... Porque assim, o Instagram vai contabilizando tudo isso que eu tô falando. E aí, isso eu fiz um resumo no final do e-book, assim, sabe? Mas as coisas que mais conta, por exemplo, eu coloquei lá os primeiros 20 minutos depois que a gente posta, eu coloquei lá a questão dos conteúdos valiosos e tal. Enfim, fui colocando lá um resumo. Mas vocês podem me perguntar. E essa questão do history é muito assim. E assim, quando vocês passarem o history de vocês vão lembrar de mim, gente, porque eu fui testar até assim, perfil que me interessa muito. Não dá 3 segundos. 3 segundos é tipo 1, 2, 3. Mas é só o tempo para ficar num history, né? Então. Aí tem aqueles stories que a gente vê, às vezes, de provador ou de não sei o quê. A gente vai passando. Quando a gente gosta de um, a gente printa, sei lá, mas é tudo muito rápido. As pessoas não têm. Não... E assim, ó, vai ser cada vez mais assim. Então, é isso. Isso aí já é uma coisa que muda tudo, sabe? Por quê? Outro teste que eu fiz, que as figurinhas dos stories, né? Elas fazem a gente ficar mais de 3 segundos ali, porque, por exemplo, tem aquela que tem um coraçãozinho que corre, você vai colocar ali, você vai ver bonitinho, vai segurar, vai fazer, ou vai ver a enquete se é uma pergunta sim ou não, ou alguma coisa, você vai pensar, vai segurar, vai pensar, né? Então, assim, outra coisa que engaja é isso, daí engajamento de visualizações, né? De history. Mas contabiliza para engajamento geral a caixinha de perguntas também, porque ela vai para o direct e já gera uma interação, né? Tá? Então, outra coisa que eu também descobri é essa do direct, que também conta no engajamento, tá? Assim, ó, tudo que o Instagram vê que o público está interagindo com a gente, ele consegue descobrir. Não tem como ele não pensar no direct, né? No direct é uma forma, porque as pessoas respondem as enquetes, a gente vê no direct, enfim, uma caixinha de perguntas no direct. Então, assim, tudo que chega de novo ali no Insta, eu não sei se vocês usaram aquela etiqueta que veio no dia de votar, da votação. Não sei se alguém aí usou. Quem usou viu que aumentou ali a visualização. Daí eu cliquei nas pessoas novas e vi que todas as pessoas me seguiam, só que aumentou tipo 3 vezes, assim. Aí eram pessoas que não viam meus stories, né? Então ele puxou de alguma forma lá. Aquelas etiquetas a gente usa, eu uso escondida, tá? Ainda tá lá do voto, mas no dia da eleição ela funcionou bem. Agora, não sei se é porque é só uma vez que funciona bem, mas ela tá lá ainda. Então, assim, outra coisa que eu aprendi é sempre testar essas etiquetas, porque o Instagram faz todos esses recursos para gente usar. Então, assim, quando ele identifica que você usou, ele quer bonificar você. Não é que é bonificar, ele quer colocar você num patamar ali de mais engajamento, de mais. Essa pessoa interage com os meus recursos, esse perfil é legal e tal. E aí vai mudando, vai engajando, entendem? Então é muita coisa, né? Deixa eu ver aqui.
Alguma dúvida, gente? Deixa eu ver aqui. Então, assim, ó, às vezes a gente comete alguns erros sem querer, nessa questão de... Sem saber, né? Eu digo. E tem coisas que valem muito a pena colocar em prática. Mas, na minha opinião, o que mais é bacana, que a gente, que é mais, assim, que não é tão difícil de ver a diferença, como eu falei, são nos posts. Assim, a gente tem que pensar. Eu sempre penso, não dá para deixar para postar na hora, assim, sabe? Tem que preparar antes. E eu sempre penso assim, o que seria legal? O que seria legal para mim? O que seria legal para o meu público? Porque algo que não é interessante para mim também não vai ser interessante para o meu público, né? Então, e aí eu transformo aquilo num conteúdo bonito, num conteúdo agradável, que interessa as pessoas, para a pessoa olhar e querer ver e não, sabe, não falar, já meio que julgar pelo visual, né, digamos assim. Então, tudo acaba contribuindo, sabe? E a legenda também, tá? As legendas é bem importante a gente transformar elas numa conversa com com a nossa audiência. E sempre no final tentar pedir uma opinião, pedir para deixar no comentário o que ela achou, enfim, aquelas legendas tipo de blogueira mesmo, assim, sabe? Porque também a pessoa fica um tempo lendo a legenda. Se você começa uma legenda legal, a pessoa vai ler. Ela vai ler um pedaço da legenda, vai ler inteira, e aí ela já ficou no seu post. Então, assim, já contabilizou tempo no seu post lendo a legenda. Depois, se ela comentar... Então, assim, ó, quando eu consegui os meus números altos, eu tava conseguindo tudo ao mesmo tempo, assim. Aqueles mais altos, né? Tipo, eu tava com as caixinhas no History, aí eu tava com um monte de gente fazendo pergunta, aí eu tava respondendo as perguntas rápido, tá? Tem isso também, que antes eu deixava quase dar 24 horas para responder. Aí, e respondendo rápido, respondendo todas. Direct. Também eu comecei a fazer chamada para ação, que eles falam na legenda. Por exemplo, daí você começa um assunto, né? Não sei como é que vocês chamam os seguidores de vocês, mas, por exemplo, ai, lindas, oi, amores, ai, não sei, tudo bem? Deixa eu contar para vocês algo aqui muito bacana, um exemplo. Já aprendeu a pessoa para querer ler mais um pouco. Daí você faz o tema que geralmente é o tema que a gente faria na legenda, sem ter essa abordagem, né? Que a gente fala de tal coisa, do que tá ali, tal, tal, tal. E no final, e aí, me conta, eu quero saber. Me diz aqui nos comentários o que você achou, se você prefere isso ou aquilo. E aí, uma hora a pessoa vai responder, sabe? Se uma pessoa responde, por exemplo, você já responde essa pessoa assim que você vê o comentário, perguntando alguma coisa, certo? Então, se você quer induzir a ter mais comentários, você vai fazendo, mas assim de boa, né? Nada forçado. E tem a questão, eu já tô falando tudo de uma vez, num post. Daí, o que eu acho bacana também? Não é que é bacana, é interessante. Fazer as marcações. Quantos posts vocês já viram aí que vocês clicam em cima e tem um monte de gente marcada, por exemplo? Então, assim, como eu falei, as pessoas têm muito... Eu acho que as pessoas têm muita inveja, cara. Não sei o que é, mas... Tipo, as pessoas não se ajudam. Eu fico sempre pensando nisso. Porque... Imagina se as pessoas se indicassem mais, se ajudassem mais. Como seria isso no Instagram? Isso é uma coisa que o Instagram considera muito. Por quê? Veja bem. Alguém me citou porque gostou de alguma coisa que eu postei, jogou lá no history dela, por exemplo. Eu vou compartilhar aquilo, a pessoa citou meu nome, eu estou compartilhando. Daí depois a pessoa compartilha de novo, um exemplo, faz um negócio assim. O Instagram não vai ficar olhando o que foi ali certinho, que a pessoa compartilhou, não compartilhou, não compartilhou, mas o Instagram vai contabilizar que ali numa ação tiveram, sei lá,
3 compartilhamentos. A minha seguidora compartilhou tal coisa, compartilhei dela, compartilhou minha ali mesmo, sabe? Não tem como não contar isso, é óbvio que conta, é o próprio compartilhamento do Instagram, certo? E as pessoas poderiam, assim, engajar muito mais com isso, mas não engajam porque não querem indicar um amigo, não querem postar coisas de amigos, tem vergonha, enfim. Isso eu não acho legal na rede social, tá? Isso eu acho que é puro, não sei, medo da concorrência ou não sei o que que é. Eu acho que muitas vezes é inveja também, mas não quer se mostrar, né? Aquela coisa que eu falei de ter medo da concorrência. Ter medo não, se comparar muito, né? Então, ou por exemplo, a fulana vai ver que eu curti a foto dela, que eu comentei e tal, mas assim, essa rede social é pura reciprocidade, certo? Eu vejo isso muito legal, funciona muito legal no meio das mães, assim, de modelos ou de mini digital influencer, por exemplo. Eu vejo que elas são bem unidas nesse sentido, assim, porque tem essa reciprocidade, parece, sabe? Isso eu acho legal. É algo que quando você vê meio que mental, né, um gatilho mental que você nem percebe, assim, mas acaba virando um ciclo, né? Você lembra que a pessoa compartilhou as suas coisas, comentou, você vai lá e comenta também a dela e tal. Então, tudo isso vai contabilizando. Quando você vê, você tem várias pessoas do mesmo nicho comentando, compartilhando e engajando, e as pessoas crescem. Se vocês perceberem essas pessoas que fazem isso, crescem, tá? Então, a gente tem que deixar isso de lado, a gente tem que fazer isso, tem que ter essa conexão, porque rede social é conexão. Por que tem o nome de rede? É uma conexão, sabe? Então, as pessoas, como cada dia estão mais egoístas, sei lá, querem fazer as suas coisas sozinhas e tal, mas não é por aí. A gente tem que realmente engajar, tem que marcar as pessoas, quando vê o post legal, marcar e tal. Tudo isso conta engajamento, tá? Tudo isso conta engajamento. Então, vou fazer um resumo aqui. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Aí tem o conteúdo envolvente, né? Tem a frequência do conteúdo. Antes eu postava dia sim, dia não. Hoje eu posto todos os dias no feed. Mas o legal é postar pelo menos 3 vezes na semana. Não menos que isso, né? Mas assim, dia sim, dia não, já é legal. Porque é melhor do que fazer todos os dias e isso tornar um peso para você e não ser um conteúdo que gera um valor bacana, entende? Porque o que acontece? Tem mais outra regrinha. Cadê o povo do imersão, né? Os que estão aqui são os guerreiros que realmente querem prosperar. Vou mandar um oi aqui. Tem uma coisa para falar também para vocês em relação à hashtag. Não sei se vocês leram lá num post que eu fiz, de carrossel, inclusive. Sobre hashtag, tá? É algo que eu pesquisei muito e que eu apliquei muito nas minhas postagens. Por quê? Porque a gente ouve às vezes que não pode, às vezes que é pior, às vezes que é melhor, às vezes que não sei o quê. Então, assim, nada como testar, sabe? É a mesma questão dos testes dos posts ali. Vale a pena testar os horários diferentes. Vale a pena você pegar aí os posts da semana, olhar o ranking dele lá na... Se você tem a conta comercial, você consegue olhar
o que alcançou mais, o que alcançou menos. Mas não tirar só por uma semana, né? Porque às vezes pega uma semana que, sei lá, as pessoas estão que não coincidiu, ou enfim. Mas vale muito a pena fazer esses estudos, né? Porque cada um é diferente do outro, então nada é tudo igual. Então, assim, em relação aos posts, horários de posts, dá bastante diferença, viu? Vale bem a pena a gente testar, porque um determinado horário pode engajar muito mais do que outros. Então, assim, gente, sobre as hashtags, eu fui a fundo, assim, sabe? Porque eu queria realmente saber se funcionava. Primeiro, na bio não funciona para nada, na biografia, tá? E nos stories, a maioria dos mais grandes, como falam, para não falar palavrão, dizem que não funciona nos stories, mas na publicação de feed, sim. Por quê? Se você deve seguir algumas hashtags, eu sigo algumas. Se você segue alguma hashtag, você segue uma hashtag e já, por exemplo, você segue a hashtag moda, um exemplo, não sei, verão 2021. Aí você vai ver o que tem, daí vai aparecer para você no seu feed, né? Tudo que é daquela hashtag. Não aparece history, aparece só feed, certo? Então, dizem, né, que não funciona, tá? Eu não, é difícil usar. Quando eu uso é só para dizer assim, tipo, hashtag alguma coisa, mas não que seja para engajar, assim, entende? Agora, já a localização é bem comprovado que funciona bem, tá? Para engajar. Tanto que vocês já devem ter percebido que quando vocês marcam uma localização, por exemplo, marcou ali Farol Shopping, vai aparecer ali, aparece, tantos telespectadores de Farol Shopping nas suas visualizações, nas suas visualizações de stories. Então, localização funciona, tá? Só que a gente muitas vezes esquece, né? Porque daria pra gente fazer e deixar meio escondidinha e ela ia funcionar igual. Quem sabe a gente lembre mais desse detalhe. Então, tudo isso é alcance de pessoas, mas nesse caso aí, é alcance no history, tá? Vamos ver aqui. Ó, aqui eu tô falando de posts carrossel, falando de cada um, reels, vídeos, legendas. Então, é basicamente tudo que eu falei aqui já para vocês. Mas vamos lá falar sobre as hashtags. Eu nem sei que hora eu comecei. Daqui a pouco vou falar mais o que tem que falar mesmo, daí a gente deixa o resto para semana que vem, algum outro dia, para não ficar tão cansativo para vocês aí que estavam esperando. Deixa eu ver aqui. Então, gente, olha bem como funciona a hashtag. Eu tenho um aplicativo que eu tenho que passar para vocês, até ele tá lá no meu post da hashtag, mas que a gente coloca o nome ali, por exemplo, eu tô postando algo sobre decoração. Aí eu coloco lá no aplicativo decoração. Ele já vem nome de 30, porque é permitido no máximo 30, né? E o bacana é que ele mescla as hashtags grandes, que são aquelas que têm mais de milhões, certo? As médias e as pequenas, tá? E a gente esquece de usar as pequenas, que são aquelas bem subnichadas, né? Às vezes um nome bem diferente, que você coloca lá de hashtag, tem 20, tem menos de 100. Aí você não quer colocar porque tem menos de 100. Mas tem que mesclar esses 3 tamanhos. Isso também tá ali no e-book. Mesclar os 3 tamanhos, porque se ela puxa ali um tamanho, ela vai para os outros, né? E aí funciona. E é bem bacana usar os nichos grandes mesmo, por exemplo. Moda é um grande, aí vai moda feminina, aí daqui a pouco vai blusinha de alcinha, já é um subnicho.
Então, como que eu faço? Eu coloco na bio. Eu ainda estou testando para ver se funciona também igual nos comentários, mas eu acho que na bio funciona melhor. Daí, o que eu faço? Eu coloco uns pontinhos assim e coloco lá embaixo as 30, tá? Esse aplicativo, ele me dá todas as 30. Tem, às vezes, só 1 ou 2, 3 perdido no meio, que não tem muito a ver, mas que ele colocou também, que aí eu pego e substituo por alguma outra que vem na minha cabeça. Mas é bem bacana que ele subnicha bem, ele mistura bastante as médias com as pequenas e as grandes. Eu falando de aplicativo, mas é verdade, porque quando eu não usava aplicativo, eu esquecia até às vezes de colocar hashtag, porque não é bacana colocar as mesmas em todos, entendeu? Então, o aplicativo ajuda muito. Depois eu vou deixar ele ali no grupo. Deixa eu ver aqui, acho que tem alguém entrando. Acho que é no chat. Tem gente que não conseguiu entrar. Tem gente que não tem Zoom. Eu não sei, eu acho meio complicado fazer esse tipo de aula no Instagram, porque as pessoas perguntam muito e aí desfoca muito, sabe? Mas vamos lá. Opa. Como que funciona o Instagram, tá? Nas postagens. Por isso que eu falei tanto ali depois, se vocês puderem ler o e-book, tem algumas coisas também que vão estar lá que eu não falei, tem coisas que eu falei que não estão lá. Se o seu conteúdo é um conteúdo que ele considera relevante, porque como que ele vai considerar relevante? Você postou, tipo, em pouco tempo já tiveram várias interações, enfim, comentários, teve compartilhamento, e já vai ver que o conteúdo é bacana. E daí ele começa a entregar para mais pessoas, porque geralmente não. O que o índice dele diz que é menos de 10% a entrega normal, né? Até a Raquel me falou que estava com 20%. E como funciona isso? É como se fosse uma vertente, né? Por isso que as pessoas dizem que não tem que comprar seguidores nem nada, porque quando essa vertente chega ali nos perfis, ou que não é nada do nicho, né? Que não interessa, pessoa que não interessa não vai fazer nada, daí não vai para frente. Ou se é um perfil que está parado porque foi comprado, só vai prejudicar o negócio andar, entendeu? Por isso que tem muita gente que quando compra e vai fazer consultoria, essas coisas de marketing, os caras lá já dizem, não, comece teu perfil do zero que vai funcionar melhor, senão nunca vai para frente, vai ficar empacado. É bem mais difícil engajar. Enfim, quando esse conteúdo alcança ali as pessoas certas, que deram uma curtida, comentaram, e ele vai fluindo mais, ele é mais entregue para as pessoas, aí as hashtags entram em ação, tá? Não são as hashtags que fazem o conteúdo ser bombado lá de engajamento, ser tudo aquilo. Não, mas se o conteúdo tá legal e tem essas hashtags legais, aí o conteúdo explode, entende? Primeiro o conteúdo, depois as hashtags. Porém, se o conteúdo tá legal e não tem hashtag ali, ele não vai muito longe. Então, as hashtags ajudam muito, muito mesmo. E eu, depois que descobri, que até me indicaram também num curso, esse aplicativo é bem fácil, não é pago. E eu acho fácil porque só coloca o nome ali, por exemplo, vou postar sobre hashtag, até fiz isso, coloquei lá a hashtag, apareceram ali as 30, já tem um botãozinho que a gente aperta que copia. Só aperta assim e vai no post, cola e já deu. Bem bom. Depois eu vou passar que eu não sei de cor, tá no meu outro aparelho. Tags, sei lá, alguma coisa assim. Então, gente, é isso, tá? O que a gente tem que fazer mais?
A gente tem que lembrar de todos os recursos do Instagram, lembrar que ele faz esses recursos para a gente utilizar e ele bonifica a gente se a gente faz isso. Então, a gente tem que lembrar do Reels, tem que lembrar do IGTV, certo? Tem que lembrar de todos ali e tentar usar também, não ficar fazendo só feed ou só history, tá? Porque senão a gente não sai muito do lugar mesmo. E aí, tentar usar todas as caixinhas possíveis de interações dos stories. A gente tem que realmente pensar em coisas de interação, coisas que, enfim, postar algum desafio, alguma coisa diferente. Tudo que dá uma movimentada, como eu falei, engaja, tá? Então, quando eu consegui aqueles meus números, eu tava turbilhando assim, eu tava no meio de curso, testando e fazendo um monte de coisa, fazendo tudo isso que eu falei para vocês, e respondendo as pessoas na hora, todas na hora, e pá, daí quando eu vi, assim, eu nem acreditei, sabe? Nos números. Mas as primeiras postagens já tiveram de cara muitos compartilhamentos. Então, por isso que todo mundo fala muito de conteúdo de valor, porque é importante, né? Então, a gente tem que deixar aí o coração de lado e realmente falar o que é mais importante, assim, o que é mais de valor, coisas que a gente guarda, assim, às vezes para ensinar numa ocasião especial, enfim, enfim, o que é de valor a gente tem que colocar para fora e tem que ensinar as pessoas mesmo. Eu quero dar uma passada aqui para ver se eu não esqueci de nada. E quem tiver dúvida pode falar. Ô, Então, Kalina, Oi? quando eu falei ali para ti de engajamento, na verdade, é a minha colocação que estava equivocada. Não é de engajamento, é de entrega. Mas qual a leitura que eu fiz? Ali pelo número de visualizações nos stories. Ah, tá. Tem 1.150 seguidores, eu percebo que entrega sempre ali na casa de 200. Era na casa de 190 e alguma coisa. Agora começou, eu percebo que chega em 220 seguidores que visualizam os stories. E para mim, quando eu usei o termo engajamento, para ti, era me referindo a isso. Não era correto, né? Referindo aos stories. Ah, legal. Bem legal. Mas assim, eu percebo que a entrega é sempre a mesma. E agora deu uma subidinha, pouquinha coisa. Aumentou de Mas como eu 190 falei, para 215, 220. eu sempre tive a certeza, cara, eu tinha certeza absoluta que entregava muito mais do que mostrava ali os números, porque eu via pelos directs, assim, a quantidade que me escreviam e tudo mais, e não batia com o número de visualizações do Instagram. Depois que eu vi essa dos 3 segundos aí, eu entendi mais, sabe? Então tem muito mais pessoas. Às vezes a gente se frustra, mas tem muito. Tanto que se a gente perceber, não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece que as pessoas, parte das pessoas que às vezes aparecem num dia, não aparecem no outro, e assim aparece no outro, não aparece no outro. E daí tem sempre aquelas que aparecem sempre, mas tem as outras que vão revezando. É por isso, porque daí o dia que elas aparecem, elas ficaram mais de boa ali olhando, e o dia que não aparecem passaram mais rápido, enfim, sabe? Tem coisas que são assim. 3 segundos e diz que para os vídeos são 5 segundos, assim, para contabilizar e tal. E tudo isso é válido, né? O que eu notei mais diferença foi no responder as pessoas rápido, nos posts. Nos posts de conteúdo, total diferença, assim, mas dá um trabalho, né? A gente tem que dedicar. E assim, tentar responder todas as pessoas já é meio que uma regra, né? Tem que responder, gente, nem que seja com a carinha, assim, com alguma coisa. Responder todas as pessoas, tanto no direct quanto nos comentários. E outra coisa que eu fiz, que também funcionou, eu fiz umas 2 vezes. Quando tinha algo bacana, diferente nos meus stories, teve um dia que eu fiz um post falando para as pessoas ir para os stories. No feed, geralmente é o contrário, né? E agora a gente está recebendo as instruções também de fazer assim. Fazer chamada para ação do feed para o history e do feed para o direct. Como?
dá uma enfeitada lá no conteúdo, tal, 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 e aí no final você fala, olha, tem muito mais lá nos stories, se quiser saber mais, eu estou explicando lá nos stories. E muitas vezes é assim mesmo, né? A gente explica mais no history daquele assunto. Ou se você tiver uma dúvida, me pergunte via direct. Te ajudo via direct, alguma coisa assim. Por quê? Porque engaja mais. Direct realmente engaja mais, como eu falei. Tá ali no cálculo do algoritmo. Tá? Então eu comecei a fazer isso também, assim, não é todo mundo que vai fazer, que vai atrás, mas a pessoa pelo menos sabe que você está aberta a isso e uma hora acontece, sabe? Vai acontecendo aos poucos, né? É muita coisa, né, gente? Mas se vocês colocarem em prática a questão dos conteúdos, capricharem nas legendas, sempre imagino que é uma amiga ou uma cliente que você está conversando ali. Então, você vai cumprimentar a pessoa, vai falar, oi, tudo bem? Olha só, deixa eu contar. Eu estou aqui fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa, o que está passando pela foto, né? Pela imagem, pelo vídeo. E foi assim, aconteceu isso, aquilo, tal, tal, tal. Você conta aquela história. A pessoa vai. Porque imagina, a pessoa quando chega no seu Instagram, ela tem que olhar e tem que entender. Ela tem que entender que o seu feed, por exemplo, tá condizente ali, tá de acordo com o que diz na bio, né? Então, a bio diz que você faz isso, no seu feed tem que ter algo referente àquilo, por mais que não seja só aquilo, né? Então, isso já é um ponto para as pessoas, se elas olharem e gostarem, não achar uma bagunça, não achar tudo muito, não entendeu nada e sai logo, porque assim, as pessoas também passam pelo nosso feed rapidamente, né? Nada é muito. Então a pessoa bateu o olho, ela vai bater o olho primeiro na bio e naquelas primeiras 9 fotos ali do perfil, do feed. E se ela achar bacana, ela vai ler a bio, vai tentar entender melhor e tal. E aí ela enfim, vai abrir uma e vai para a legenda. Ou se já passou a foto no feed dela, ela vai para a legenda, certo? Então, essa legenda tem que ser interativa, tem que ser bem interativa. E não é difícil a gente fazer. Assim, muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. É só você se imaginar e você ir treinando. Se imaginar que você está conversando com alguém sobre aquilo e contando aquela história. Então, você vai cumprimentar a pessoa, vai fazer uma abordagem legal, vai dizer, olha só, mesmo o jeito que você fala. E no final que é a pegada ali, né? De falar para você, então me conta aqui o que você achou, me diz aqui nos comentários. E a pessoa gosta de ouvir isso e de se sentir importante também para comentar, saber que o comentário dela é importante para você. Então, uma das primeiras coisas que eu mudei foi a legenda, bem antes dos conteúdos, assim. Dá muita diferença. Tem gente que põe só uma frase, por exemplo, pensamento. A pessoa olha, gosta, mas não interage, né? Não vai compartilhar, não vai comentar, certo? Então, assim, isso aí, como dizem, pode ser que não seja o mais importante, mas tem a sua importância, principalmente para novos seguidores. Tá tudo meio redondinho, né? Como dizem. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa que eu não falei. Tem uns cachorrinhos aqui. Não é aqui. Ué, empacou aqui. Tá aqui. Só um minutinho, vou pegar. Oi, Lívia. Tudo bem? Ficou tímida? Hã? Tá, oi. Fala oi. É que tava desligado o microfone. Aham. Espera só um pouquinho pegar uma água. Vou pegar água.
olha só. Vou passar um resumo aqui para ver também se eu não esqueci de nada. Que tá no e-book, tá? Coloquei aqui o meu resumo. Responder todos os comentários e directs. Tentar ficar disponível para responder os primeiros minutos, se possível, os primeiros 20 minutos. Tentar fazer parcerias com compartilhamentos de outros perfis. Isso eu falo porque todo mundo me fala nos cursos que eu faço. Eu fico com vergonha até também de falar assim, vamos, sei lá, trocar compartilhamento, né? Fica muito... Mas, olha, todos eles falam. Esses caras que cresceram, inclusive eu fiz um curso, teve um que disse que ganhou 200 mil seguidores fazendo isso. Do segmento, né? Todos do segmento. Mas aí, tipo, meio que se uniram. Eu já vi pessoas que fazem isso, assim, aqui na região até. As pessoas começam a aparecer mais juntas, assim, do mesmo segmento. Aí vai misturando um pouco o público e tal. Funciona. Mas é bom que seja natural, né? Então, quanto mais você dá, mais você tem, para não ser egoísta. Isso serve para conteúdos, marcações e fotos, compartilhar nos stories e outros perfis. Stories e outros perfis de Instagram. Tá. Vamos ver aqui. Quanto mais você citar pessoas, mais elas compartilham. E aquela rotatividade que eu falei para vocês, né? Que fala de conexão. É que assim, não sei para vocês, mas para mim, às vezes, que eu mais tive engajamento mesmo, números ali de alcance de impressões, assim, super mega altos. Ou foi quando aconteceu isso tudo junto, igual eu contei agora, que eu fiz muitos posts e aí muitos compartilhamentos e aí tiveram os comentários que eu respondi na hora, fiquei disponível, fiquei mais tempo no Instagram durante o dia, fiquei fazendo mais coisas, aplicando meio que tudo ao mesmo tempo, assim, e aí deu aquela despertada, né? Tipo, ele desperta, né? Opa, esse perfil tá fazendo um monte de coisa e tal. E outras vezes foram na época dos eventos que eu fui, por exemplo, os cursos que eu dei de modelo, esses dias aí, meu Deus, aí todas elas me marcavam, aí só para ver como funciona mesmo, né? Daí elas me marcavam, eu compartilhava, e aí chegava a números, assim, muito altos. Então, só para a gente entender como é importante a gente fazer isso, né? A gente não faz... Agora, antes eu compartilhava e não citava, agora eu tô citando todas as pessoas que eu compartilho as coisas nos stories, porque na verdade seria o correto, né? Porque a gente está, digamos, pegando de um outro perfil e para ajudar, né, no engajamento. Ah, tá. Tem mais uma dica aqui que vocês vão achar engraçado. Funciona também no algoritmo do Instagram. Você escolhe uma ou duas pessoas do mesmo nicho de vocês, assim, e alguém que você, ou pode ser alguém que tenha mais seguidores, que daí você não tem esse receio de fazer comentário. Aqui tem que fazer um comentário, tentar fazer um comentário por dia, de no mínimo 3, 4 linhas. Aí o que acontece? O Instagram vê isso como engajamento, porque se você ficou ali escrevendo 3, 4 linhas, ele já vê um engajamento, uma interação sua com a pessoa, né? Então, isso ajuda também a contabilizar, tá? Então, isso daí funciona só para... Porque daí ele vê além dele deixar o seu comentário em evidência, tudo que faz a gente ficar mais tempo num post ou em qualquer coisa ali que seja da rede social, vai funcionar como engajamento. Então, por isso, quanto mais tempo a gente fica na rede social, mais chance tem da gente engajar também, né? Se for olhar assim, por isso, porque a gente vai estar ali no Instagram e vai estar ali, provavelmente, no perfil de outras pessoas. E aí tem essa questão da reciprocidade, como eu falei. Então, 4 linhas. Instagram também contabiliza isso como
como você não passando tão rápido por um perfil. Ou seja, quanto mais você criar conteúdo que as pessoas passem mais tempo no seu perfil, mais você multiplica seu alcance nas métricas. É isso aí. Sobre o repost, Kalina, marco alguém, a pessoa posta, eu vou lá e reposto. Esse aí também contabiliza alguma coisa ou não? Sim, esse que eu falei dos stories, né? Você tá falando? Ou do post? Não é de não compartilhamento, mas assim, ó, repostagem. Ah, eu marquei alguém, fiz um post e te marquei. Aí tu foi lá, postou nos teus stories e me marcou. Aí eu vou lá e reposto, porque eu Sim, percebo que tem bastante gente que faz toda essa. sim, isso acontece, por isso que eu falei até. Eu até falei sobre isso aqui no curso. Não sei se você estava aqui, ou se deu alguma saidinha, ou se entendeu. Não tava. É... Não, acho que estava entendendo como se fosse conteúdo, então, não só os stories Não, é mesmo. isso que eu falei, foi o que eu falei de em relação ao conteúdo. Por exemplo, eu falei isso no momento que eu falei que quando a gente faz um post compartilhável, que um dos maiores segredos é fazer post compartilhável, é porque as pessoas realmente compartilham e aí vai seguindo um ciclo assim infinito, uma coisa assim, porque, sei lá, tem uma frase legal ou tem algo muito de valor ali, como eu falei. E daí foi aí que eu falei que a gente faz isso às vezes inconscientemente, assim. Tu vê algo legal, algo engraçado, compartilha nos stories, certo? Só que muitas vezes a gente não marca as pessoas. Quando a gente marca, geralmente elas compartilham, né, no history. E aí sim, aumenta o engajamento. Quando volta pra gente, aumenta mais ainda. Tipo, é difícil eu fazer, agora que eu tô começando a fazer, quando volta, que fica daí aquela coisa assim, né? Mas aí tudo vai contabilizando, porque nesse caso o Instagram não vai lá, tipo, ver o que tá lá no desenho de cada um e tal, tal, tal. Ele vai contar, não, ali a Raquel e a Kalina trocaram 6, por exemplo, 6 compartilhamentos cada uma, ou 60, ou 100, ou não sei quanto, entendeu? Ele vai somando assim, total. E também é o tempo que a gente interagiu, né? Então, se a gente interagiu e compartilhou bastante, é porque é considerado relevante. Considerado relevante. Assim, o que o Instagram faz? Ele quer deixar o perfil, daí ele coloca mais no explorar, ele quer deixar o perfil mais em evidência e entregar mais os perfis que engajam mais, né? Assim, os perfis que estão se esforçando para engajar mais, estão usufruindo dos recursos que eles lançam ali, porque a gente tem que se virar nos 30, como dizem, né? Por exemplo, o Reels, agora eu estou vendo algumas maneiras de preparar alguns conteúdos. A gente tem que tentar preparar para o nosso nicho, né? Entende? E não fazer o que todo mundo está fazendo. Então, tem essa possibilidade, por exemplo, da gente fazer um vídeo falando 15 segundos ou 30 e deixar lá no feed. Não vai deixar de ser o Reels. Por que eu estou falando de Reels? Porque o Reels é a única coisa fora do comum que engaja absurdamente, assim. Porque provavelmente pelo TikTok, que ele, né, tem essa concorrência que ele quer fazer crescer cada vez mais. E não tem essa questão de 10% nem nada. Quando a gente vê, tá lá no explorar e nem sabe. Se uma pessoa não. E tem ali a questão no post também, eu tô bem falando tudo, né? Ver informações, qualquer post do seu feed, você coloca para cima, ali embaixo tem as informações, você consegue ver de quantas pessoas chegaram nesse perfil de hashtag, daí aparece hashtags, tantas. Se não aparecer o nome hashtag e nem o nome explorar, é porque não aconteceu de explorar e nem de contabilizar, de ter algum efeito, alguma hashtag, né? Mas aparece ali. Isso é bem legal também. Porque a gente vai motivando a gente pensa que às vezes não está acontecendo e acontece, sabe? É bem legal. E aí a gente consegue comparar os posts para ver quais funcionam melhor e tudo mais. É isso aí. Mais alguma dúvida? É muita coisa, né?
Mas é isso aí, gente. A gente tem que realmente focar nesses conteúdos, sabe? Conteúdos de valor, como dizem. Por quê? Por causa dos compartilhamentos. O que acontece? A gente tem visitas no perfil. Antes de aparecer aquela frase do Covid lá, aparecia, né? O número de visitas, né? A gente pensava, nossa, quanta gente passou pelo nosso perfil. E por que não ficaram, né? Não seguiram e tal. Então, eles ficam muitas vezes bisbilhotando e abre até o seu post e às vezes não segue, né? Vai lá, olha a bio e tal. Mas olha quantas oportunidades a gente tem através de um conteúdo da pessoa. Às vezes ela não seguir, tá? Eu vejo muito isso também. Ela vai ali, bisbilhota, acha um negócio interessante, que às vezes é da área ou não, enfim, e compartilha no story dela. Daí, quando vê, a outra compartilhou. Quando você vai ver lá nos números, você vê que aquele post foi um post compartilhável. Isso é legal, é bem legal. Vale a pena até, às vezes, replicar. Se é alguma coisa bacana, assim, dar uma mudada e dar uma replicada, se deu um bom resultado, né, para trás. Então, vale bem a pena começar a prestar atenção nesses índices. E assim, ó, eu tenho certeza, se a gente colocar tudo em prática, né, que é difícil tudo, mas os principais pontos, e lembrando e melhorando, vai engajar, gente, vai engajar, tá? A gente também não pode pensar só na gente, só em fazer o conteúdo, postar, como eu falei, sair correndo, né? É bem interessante também esse tempo que a gente fica na hora da postagem e até uns minutos antes da postagem, tá? Por quê? Faz a pessoa ir para sua postagem também. É uma coisa bem certa, assim, que acontece. Então, quem tem tempo e consegue fazer isso sempre acaba ganhando mais. Antes de postar um pouquinho, vai lá em alguns perfis, comenta e tal. Depois posta. O que vai acontecer? A pessoa vai... Muitas delas voltam lá e até comentam o seu post, né? Porque você comentou delas. E... Enfim, é um ciclo, né? Mas eu dou essa reforçada e essa lembrada porque às vezes a gente só faz o post, sai, depois passa muitas horas, volta para olhar. É bem diferente do que fazer dessa forma que eu tô falando, sabe? Em relação ao engajamento. Então, vale dar uma respostinha rápida ali, depois voltar, olhar com mais calma. E dedicar. Na verdade, o segredo dessas pessoas aí é dedicação. E elas usam muitos truques também, esses truques aí, igual a Raquel falou, de ficar compartilhando e tal. Vão usando. Truque que eu uso, os únicos que eu uso são nos stories de às vezes colocar por baixo algumas coisas. Quando eu vejo que tem adesivo novo, eu coloco por baixo. E ajuda, tá? Tem que lembrar. Daí tem um monte de adesivo novo lá, de várias coisas, consciência negra, outras coisas lá. Dá pra gente usar, colocar por baixo. O Instagram faz pra gente usar, né? Então, para as últimas dicas agora. O que é bem interessante, tá? A gente fazer. A gente saber exatamente o que o nosso público quer que a gente poste. Então, o que realmente vai fazer ele gostar, vai fazer ele salvar, vai fazer ele compartilhar, comentar, fazer tudo isso que dá engajamento. É fazer essa pesquisa de outra forma que engaja também, que é através das enquetes, nos stories, né? Então, você pode perguntar algumas coisas, depois perguntar o que você quer ver por aqui. Sempre funciona, gente. Para mim, sempre funcionou. Eu sempre vou colocando os conteúdos de acordo com o que eles querem, porque eles falam, quero dica mais disso, de tal coisa. Não, eu quero isso, isso, isso. E daí tem um percentual, né? Aí você consegue ver o que você pode fazer mais, o que pode fazer também. Às vezes dá uma ideia que você não tinha. É bem bacana fazer isso, tá? Só que essas enquetes, elas funcionam melhor no engajamento quando a gente começa de uma forma que a gente parece que não quer nada da pessoa, tá? Por exemplo,
igual hoje, deu 35 graus, né? Aí você posta alguma coisa lá, tá tomando um suco, não sei o quê, e faz uma perguntinha como quem não quer nada. Aí coloca lá, você prefere verão ou inverno? Ou você prefere suco ou não sei o quê? A pessoa vai clicar, porque é uma coisa assim que não vai comprometer ela em nada, né? Ela vai pensar, né? Então tá, clicou. Depois vai meio que subindo o ranking, assim. Depois você vai chegar no ponto de perguntar o que ela gosta no perfil. De perguntar a idade dela, se é entre tanta idade. Tá? Assim, para mim, a idade eu acho importante, tá? Porque eu sempre faço, eu coloco uns 4. Eu coloco, tipo, um exemplo, idade de adolescente, aí depois coloco, tipo, de 20 a 30, de 30 a 40, acima de 40. Assim, eu acho bem bacana, porque a gente consegue moldar, né? É o que o pessoal fala tanto de persona, é a gente saber bem, conhecer bem o nosso público mesmo, tá? Isso vai ajudar no conteúdo, para ser um conteúdo mais assertivo, né? Então, é isso. Eu faço sempre com quem me segue, e sabe que eu vivo fazendo essas enquetes. E às vezes eu faço para descontrair e muitas vezes para saber mais do meu público mesmo. E a gente acaba sabendo se o público várias questões assim, né? E é muito importante, porque com isso a gente vai vendo quem é a pessoa que respondeu ali e tudo mais, e a gente também vai meio que moldando um pouco também a nossa linguagem, a gente vai falando a linguagem deles, né? Dependendo da idade e tudo mais. Então, tem muitas questões bem bacanas aí pra gente fazer. Tem aqueles dias que a gente não tem o que postar, porque a gente, sei lá, não fez maquiagem, não lavou o cabelo, tá toda assim, não sei o quê, tá resolvendo coisas que tem que mandar e-mail, que tem que ligar, coisas às vezes, sei lá, em casa, um exemplo. Dá para deixar as enquetes lá rolando e não esquecer de olhar os resultados antes dela sair do ar, né? E é isso, gente. Eu acho que eu vou encerrar para não ficar muito tarde. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer agora, bem tranquilo. Estou bem feliz que vocês participaram aqui. Depois eu vou ter que pensar. Tem muita gente que não conseguiu entrar porque não tinha o Zoom. Tem que pensar como fazer isso aqui. Ó, tem gente aqui agradecendo. Vamos tentar ver um pouco do chat aqui. A Samia escreveu que a gente tentando nichar mais o nosso perfil, o seguidor se sente mais próximo da gente. Ó, algumas pessoas aqui que não conseguiram entrar, estão sem câmera. Mas assim, vocês conseguiram entender um pouco como funciona mais assim o algoritmo do Instagram para a gente tentar, né, seguir na onda dele um pouco? Deu para ter um pouco mais de noção. Né? Mas por isso que o pessoal fala tanto em conteúdo, é impressionante. Só que a gente tem que fazer conteúdo muito, muito, muito bom, sabe? Daí é o tal compartilhável que engaja. Mas é uma soma de várias questões, né? Várias coisas, assim. Semana passada eu fiz um post no feed, mas eu não comentei nada, só deixei postar. Só postei e deixei, né? É impressionante como ele não tem assim, aquele retorno dos outros que tu vai anuncia nos stories para que tem no feed, né? Que tem o vídeo postado. Que eu não sei se é que tu bota a cara lá e fala alguma coisa que tu acaba incentivando as pessoas a ir lá sim, olhar. Dá muita diferença. Eu quero. Hoje eu tentei focar mais em engajamento mesmo.
Mas eu ainda quero falar sobre essa questão de vídeo, pra gente... O vídeo engaja bastante, né? Porque as pessoas se sentem próximas da gente e tal. Não, dá muita diferença quando a gente faz várias coisas assim. Eu esquecia muito de colocar hashtag, eu esquecia e às vezes marcações, sabe? Tem várias coisas que a gente às vezes não faz. É ruim fazer muito rápido, né? E o Instagram às vezes dá umas bugadas, viu? Isso daí que falam é verdade, ele dá umas bugadas, às vezes quando vai ter atualização, ele dá uma mexida nos números. Então, assim, a gente tem que continuar o nosso trabalho, como eu falei ali no começo, com objetivo no que a gente gosta, no que a gente faz, né? Ter autoridade para isso e tentar colocar isso também através dos stories. Porque uma coisa eu vou falar para vocês, não sei como é que funciona para vocês, mas muda muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que conseguem engajar mais, assim, digamos, como é que eu vou dizer? Ter mais resultados nos stories, né? Assim, você sente que as pessoas olham mais seus stories do que o seu feed. E tem gente que funciona mais no feed. Então, tudo tem que ser testado, né? Dá até para perguntar isso na enquete também. Porque às vezes a gente fica lá fazendo, e a pessoa, às vezes, né, prefere algum outro formato, enfim. Mas é isso, meus amores. Fiquei bem feliz que vocês entraram aí. Desculpa pela demora. Joia, aguardamos a próxima. Eu quero fazer semana que vem, aí eu vou ver um dia que é bom para vocês também. Daí eu vou dar mais uma... Daí eu vou dizer para vocês tentarem aplicar algumas coisas. Se tiverem dúvidas, daí eu tiro as dúvidas na próxima. E eu vou ver se a gente faz pelo Zoom mesmo, mas eu acho melhor, não sei. E aí tem outras coisas que eu quero falar mais também. Eu quero falar mais da apresentação da bio. Sobre history eu nem ia falar tanto, mas tem mais coisas para falar também, né? E outras coisas mais, assim. Hoje eu foquei mais no engajamento, mas tem várias outras dicas bacanas também. Tá bom? Joia. Qualquer dúvida pode me chamar também no privado, não tem problema. Pode deixar. Acho que nas madrugadas a gente conversa. Né? Essas madrugadas. Então tá, meus amores. Depois vocês me contam aí os resultados. Tá? Tá certo, então. Um beijo. Boa noite. Beijo. Até mais, então. Até, boa noite. Vou mandar no grupo, tá? Os e-books. Joia. Obrigada aí pela participação, gente. Obrigada, beijo. Tchau, tchau. Bacalina legal. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau, linda. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.